Bem-vindos ao 51º episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e tenho comigo os noivos de Santo António, Joana Marques Brado e Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros? Esta foi gira. E eu das alianças, ao Vasco, podias ter avisado. É pena porque temos que avisar os nossos espectadores do YouTube que esta semana estamos a gravar no Estúdio 3 do Observador, que não tem câmaras, mas voltamos a ter vídeo já na próxima semana. Por isso, os espectadores não conseguem ver que a Joana está de véu e o Gonçalo está... Vim de fato. Branco. Vim de fato. De branco, olha lá. E o Gonçalo está de fato, por isso estão prontos para casar. Como infelizmente a vida não é só sardinhas e cerveja, esta semana tivemos as comemorações do 10 de junho, a agressão ao ator Adérito Lopes à porta do Teatro A Barraca, e lá fora estamos a assistir a protestos em LA, vimos os voluntários do barco com ajuda humanitária para Gaza a serem recambiados para os seus países e Israel a lançar vários ataques aéreos contra o Irão durante a madrugada desta sexta-feira. Gonçalo, por onde é que queres começar? Começava por Marcelo, já vou à questão do Adérito Lopes. Aos discursos do dia Sim, 10 de junho? Vou focar mais na questão do Marcelo. Foi um discurso que eu não gostei, porque acho que criou mais divisão do que propriamente união. Vamos por partes. Quando Marcelo diz, ninguém pode dizer... Aliás, começando pela outra parte, quando Marcelo menciona que nós somos resultado de muita mistura de vários povos que passaram em Portugal e na Península Ibérica, Marcelo está corretíssimo. Agora, numa conjuntura atual, Marcelo dizer não há ninguém que possa dizer que é mais português do que o outro, quando... Nesta atual conjuntura, há pessoas a receberem nacionalidade portuguesa ao desbarato, que muitos casos que até são reportados na comunicação social, em várias reportagens, nem sequer falam português, não conhecem a história de Portugal. Acho que a frase cai muito mal, não só para portugueses, vamos dizer, que já estão aqui há séculos, que se considerem nativos, ou até para imigrantes que tenham vindo há 10, 20, 30 ou 40 anos, que já tenham aqui filhos e netos e que efetivamente se sentem portugueses. E para mim é um bocado complicado de perceber a visão de Marcelo Rebelo de Sousa na crítica que até faz à questão do nacionalismo, porque há aqui duas nuances. O nacionalismo não é igual em todo o mundo. O nacionalismo português é um pouco diferente do outro tipo de nacionalismo europeu, extracontinental, a nível inglês, seja o que for. Marcelo Rebelo de Sousa, em 2007, no seu espaço de comentário, acho que ainda estaria na RTP na altura, disse que um nacionalista português nunca na vida poderia ser racista ou xenófobo, porque isso não é ser o nacionalismo português. Aliás, o próprio Oliveira Salazar dizia que Portugal é uma nação, mas de muitas etnias, ou de muitas raças, enfim, éramos todos diferentes, mas numa só nação. E isso é efetivamente verdade. Portanto, o discurso de Marcelo, já com o presságio de ele ter dito anteriormente aquela questão da devolução às colónias e etc., não creio que tenha sido propriamente uma questão de enaltecer a nação. Foi mais de explorar eventuais fraturas que tenham existido. E eu acho que o fogo. Exatamente, eu acho que um Presidente da República no dia 10 de junho não tem que fazer isso. Eu vou dar aqui vários exemplos do porquê. E desta questão do sangue puro não foi colocado na agenda pública em termos de discurso político pela extrema-direita. Foi pelo Presidente da República. Eu acho que não faz sentido nenhum. Não é uma questão de sangue puro. É os portugueses primeiro. Eu vou dar aqui vários exemplos de figuras históricas ou de acontecimentos que, se passa a redundância, aconteceram entre as diferentes misturas, vamos dizer assim, dos portugueses ao longo da história. Talvez das mais recentes. O Éder nasceu na Guiné-Bissau, mas deu-nos um campeonato da Europa. A avó do Cristiano Ronaldo, se eu não estou em erro, ou bisavó, era cabo-verdiana. O Eusébio está no Panteão Nacional e é português, apesar de ter nascido em Moçambique. No século XVII, se não estou em erro, os portugueses e os brasileiros lutaram juntos, e os angolanos também, porque havia um general português, brasileiro e outro angolano, lutaram juntos agregadamente contra as invasões dos holandeses em território brasileiro, agregadamente. E, portanto, olhando para tudo isto, a história de Portugal, obviamente que é uma mistura, mas ela deve ser efetivamente respeitada com um discurso de união e não da exploração das fraturas. Ainda para mais quando Marcelo já tinha feito a questão das reparações históricas e etc, etc. E eu sou claramente contra isso, por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, não acho que isso vá resolver os problemas económicos ou civilizacionais das ex-colónias ou de qualquer outro país. E depois porque é muito complicado nós segmentarmos isso. Por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil é independente desde 1822, mas a prática de escravatura no Brasil aconteceu até 1888. O que é que isto quer dizer? Durante 60 anos, o Brasil independente praticou escravatura. Portanto, o Brasil, por essa lógica, vai ter que pagar reparações aos países africanos ou às outras tribos da América do Sul pelo qual escravizava escravos. Portanto, não creio que o discurso tenha sido bom. Nós podemos debater isto, atenção, e eu acho que é extremamente saudável nós debatermos a história, etc. Agora, não é no 10 de junho. Portugal é uma mistura que tem que ser respeitada e a realidade é que todos nós somos resultados dessa mistura. Uns com mais melanina, outros com menos melanina, alguns que até tinham olhos em bico na vertente porque ia de Minho até Timor, não é? Quase até ao continente asiático. Isso existe.
Agora, eu gostava mesmo era que isso fosse enaltecido, desde a Amália ao Eusébio, ao Ronaldo, ao Éder, o que fosse, do que propriamente uma exploração de fraturas. Ainda para mais, quando o mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, há 15 anos, dizia que o nacionalismo que ele atacou, na vertente nacional, nunca poderia ser racista ou xenófobo. E quem o for, não pode dizer que é nacionalista. Joana, também achaste o discurso divisivo? Isto agora epá, na altura em que eu e o Gonçalo agora vamos começar a batatada. Exatamente. Depois do casamento. Depois do casamento é a primeira discussão. Hoje é mano a mano, por isso divórcio. têm tempo. É assim, começar por dizer que há um ponto sobre o 10 de junho que é importante salientar, senão parece que o Marcelo... Eu segui já falo do ator, pronto. Sim, claro. Não parece que o assim. professor Marcelo Rebelo de Sousa e que a O nossa professor, querida já o estás escritora... a chamar professor porque outra ele vez. agora... Mas ele nunca deixa de ser. E que, Sim, a maravilhosa escritora Lídia Jorge sacaram aqueles discursos do nada, que não é verdade. Porquê? Porque o dia 10 de junho, e isto é importante referir, o dia 10 de junho, durante o Estado Novo, foi instituído como o dia da raça. Portanto, não, Salazar não achava que havia vários portugueses e vários tipos de portugueses. Salazar achava simplesmente que havia uma raça. Mas E o ele regime dizia fascista... que era uma nação, mas de várias raças. Sim, mas este era o dia da raça, que era o dia da raça dos brancos. Portanto, para o Salazar era isto, tanto que a guerra colonial é travada com um âmbito profundamente racista da parte de Salazar. Mas, por exemplo, Marcelino da Mata, no caso, não é? Portanto, logo aí são questões dúbias. É o que eu estou a dizer, Marcelino da Mata não é? Portanto, estava há aqui a lutar questões... do lado dos portugueses. Exatamente. E acho Pronto, que isso mas não deve vamos ser dar ignorado. um caso especificamente para dizer que porque nós tínhamos uma pessoa de cor negra da Guiné-Bissau a lutar pelos portugueses, então está tudo bem. Mas não era só um, é que havia Está várias bem, pessoas. ok. Mas ou seja, se calhar então é por isso que, e por causa desta discussão que estamos a ter agora, precisamente Certo. neste momento, é por causa disto que no dia 10 de junho é tão importante, ainda para mais com a ascensão de forças de extrema-direita, e aqui não vai ser direita radical, é extrema-direita, porque no dia 10 de junho nós tivemos um reflexo disso. Portanto, com uma ascensão de forças de extrema-direita que estão a sair das suas tocas a achar que é legítimo terem todo o discurso de ódio que estão a ter. Bem em boa hora o Acho que é. discurso. Achaste tu? Sim, acho que é perfeitamente adequado, perfeitamente legítimo. Acho que esta ideia de divisão é aquela ideia do que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A ideia da divisão não acontece porque o Marcelo Rebelo de Sousa fez este discurso, ou a Lídia Jorge fez o discurso dela. A ideia de divisão nasce antes e começa a crescer antes e começa a ser alimentada antes nos órgãos de comunicação social, nas instituições da Assembleia da República, como a Assembleia da República. Porque, e eu sei que a tua opinião, Gonçalo, é que o André Ventura e que o Partido Chega não são de extrema-direita, mas são um partido, independentemente se são de extrema-direita, são de direita radical, o que quer que seja, são um partido que legitima discurso de ódio e racismo, porque quer dizer, quando nós temos o André Ventura que teve em julgamento por causa disso, por ter dito coisas racistas, muitas delas na Assembleia da República. Mas esse julgamento foi sobre a expedição à Assembleia da República, mas já na Assembleia da República. A dele foi no debate com o Marcelo, acho que não foi? Não, isso foi uma ação de difamação mostrou, por ter chamado bandidos a uma família, Mas foi uma julgado família negra. Foi foi, julgado e foi, foi condenado. sim. Sim, senhor. Pediu desculpa, que não pediu durante muito tempo e teve uma ação pecuniária compulsória, uma sanção pecuniária compulsória aplicada a ele. Agora, mas ele também já foi julgado por questões racistas, tal como ele e como outras pessoas do partido. Portanto, ou seja, é um partido que começa a legitimar o discurso da violência e do racismo no espaço público e depois, claro que há as forças ainda mais à direita e ainda mais violentas do que o Partido Chega, que usam isso como rampa de lançamento e voltam a sair das suas tocas ao fim de 30 anos. Foi aquilo que aconteceu no dia 10 de junho. As pessoas que atacaram o Alcino Monteiro, uma das pessoas que atacou o Alcino Monteiro e que foi condenada a 17 anos de prisão e cumpriu 9, volta agora, no dia 10 de junho, novamente no dia 10 de junho, a ir para a rua, e à porta de um teatro a bater num ator. E a distribuir panfletos, a dizer Portugal dizer que aos portugueses com Z. É assim, há toda uma conjuntura neste caso que é profundamente bizarra e irónica, que é, em Lisboa, O que é que se está a passar? se atacassem qualquer outro espetáculo de teatro, teriam atacado um espetáculo de teatro que ia mais contra os ideais deles do que este. Pois. Porquê? Não, e o ator ia fazer de Camões. Exatamente. Este espetáculo, Fica estranho, este fica espetáculo estranho. era uma homenagem à vida de Luís de Camões. Sim, sim. Não é? Luís de Camões, que é um poeta,
brilhante e genial, que escreveu entre várias coisas, escreveu uma obra chamada Os Lusíadas, que está feita de uma forma brilhante e genial, com uma métrica perfeita, onde relata a viagem dos portugueses à Índia e o quão os portugueses foram inacreditáveis nos descobrimentos. Portanto, quer dizer, É estranho, não é? não é estranho. Revela, é uma profunda ignorância da parte destas pessoas. Ou isso. Não é? Porque estas pessoas faziam melhor figura se, em vez de terem batido em alguém, tivessem entrado e tivessem ido assistir ao espetáculo. Se calhar até se adequava bastante àquilo que eles acham que é. Porque assim, portugueses com Z, como eles escreveram, é uma palavra isso que para quem deixou. não percebeu, sim. Eles escreveram Portugal aos portugueses nos panfletos que distribuíam. Reimigração, não sei o quê. E a maneira como eles escreveram a palavra portugueses é uma maneira que já não se usa desde 1911, desde o acordo ortográfico. Portanto, isso significa que estas pessoas defendem o quê? A monarquia. Portanto, eles já nem sequer vão para a República, já nem sequer. Portanto, eles são... Mas a monarquia não é antidemocrática, atenção. Está bem, eu disse República. Sim. E já não vão sequer para a República. Sim, mas nem é Estado Novo nem nada. Ainda anterior. É muito mais. É uma coisa. Lá está, é uma coisa tão distorcida. Mas a verdade é que eles não. É muito bizarro esta ideia de atacarem o ator que fazia de Luís de Camões. Já estão completamente descompensados e descontrolados. Já não estão a atacar pessoas negras, o que é horrível e deplorável. Claro. Mas já estão a ir, quer dizer, um ator, um homem, que estava ali no meio da rua, porque já se percebeu também que a discussão começou por causa de uma troca de bate-bocas, porque eles estavam a assediar uma das atrizes que estava a entrar no espetáculo, no Teatro da Barraca. Não sabia disso. Porque ela tinha uma camisola com uma estrela. E eles começaram a mandar bocas por causa disso, ou a assediá-la, no fundo, por causa disso. Ainda não percebi muito bem o cariz E esse ator se calhar meteu-se e entraram ali. E eles estavam todos a entrar no espetáculo, no teatro, para se prepararem para a recita que iam ter, que era a última recita sobre este espetáculo, deste espetáculo. Ainda por cima. Exatamente. E aquilo depois, e eles acabaram por bater neste ator. O que é que a mim me parece? Ou seja, não me parece, e ao que tudo indica, o que se tem apurado é que eles não foi uma coisa esquemática, que eles tiveram dias a planear um ataque àquele teatro. Isso seria ainda mais grave, o que não significa que isto não tenha sido só por si gravíssimo, porque atacar um ator antes de ir para o exercício da sua profissão, numa tentativa quase de os impedir disso, é grave, ok? É muito grave. Acho que nós temos que pôr lá está o que tu dizias, o discurso de Marcelo é divisor. Quer dizer, eu acho que o discurso de Marcelo vem precisamente em boa hora. E acho que o que aconteceu nas horas seguintes ao discurso do Marcelo provam precisamente isso. Mas mais do que o discurso do Marcelo, porque acho que mais importante do que o discurso do Marcelo foi o discurso da Lídia Jorge. Acho que ela teve um discurso brilhante, melhor do que o dele. Acho que ela conseguiu pôr em palavras coisas. Ela conseguiu pôr a forma como nós estamos neste momento a olhar para a cultura, para as diferenças culturais, não cultura enquanto artes, teatro ou cinema, mas às diferenças culturais de vários povos, de vários países, e à forma como Portugal é uma união dessas várias culturas, e como tem sido assim desde sempre, desde a sua criação, na verdade. Portanto, ela conseguiu demonstrar muito bem qual é a gênese do povo português, e que não é esta patriota do não sei o quê dos portugueses com Z, de todo. E ela deixou uma coisa que eu queria, uma frase que eu queria deixar, porque acho que tem que se repetir isto vezes e vezes, que ela dizia: um ser humano é um ser de resistência e de combate. É só preciso determinar a causa certa. E a mim assusta muito uma coisa, para acabar. A semana passada falámos da cultura e do facto de como a cultura é fundamental numa democracia e como o governo encolheu o Ministério da Cultura junto do Ministério da Juventude e do Desporto. E como isso é gravíssimo. E, ironicamente, 5 dias depois, o mundo, neste caso Portugal, mostra-nos que isto é realmente verdade. Quando eu percebi que o ator em questão fazia de Luís de Camões e que estava a fazer um espetáculo que dignificava e honrava Luís de Camões, veio-me de imediato à cabeça uma imagem, não sei se vocês se lembram desta notícia, em que algumas pessoas vandalizaram a estátua do Padre António Vieira. Sim. Já falo uns anos. Sim. E que é para depois não dizerem que eu só combato à esquerda ou à direita, que é, porque é que vandalizaram a estátua dele? Porque diziam que ele era colono e que escravizava indígenas. Quando o Padre António Vieira escreveu o Sermão aos Peixes, não é? O Sermão de Santo António aos Peixes, onde utilizou todo um sermão. Para quem não sabe, portanto, este sermão, o Padre António Vieira utiliza vários peixes, várias espécies de peixes, salienta várias características dessas espécies e faz um ataque aos portugueses e à humanidade, criticando sobretudo a escravatura dos povos indígenas. Portanto, as pessoas
que são contra a escravatura dos povos indígenas foram vandalizar a estátua de um homem que era contra a escravatura dos povos indígenas. Está tudo ao E contrário. este é o grave problema, é que sem cultura torna-se muito Pois, difícil de entender exatamente. as causas, de determinar quais são realmente as nossas causas. E tal como Lídia Jorge dizia, nós somos seres de revolução. O problema é determinar as causas. E neste momento, a melhor forma de nós conseguirmos ver com clarividência e determinar as nossas causas é com cultura e com educação, que é uma coisa que aparentemente o governo português não quer nem saber. Gonçalo, o teu comentário é esta agressão e há outra que ocorreu também no Porto. Não sei se querem falar sobre isso. Sim, de forma geral, eu acho que a realidade é que, como é que eu hei de colocar isto? Mas nós em Portugal somos demasiado mansos, sabes? Porque, por exemplo, a Devíamos Joana... ser mais franceses ou espanhóis? Não, eu acho que nós deveríamos ser mais... Só nesse campo, Sim, estás a perceber? eu percebi. Mas já que estamos a falar em patriotismo, eu não gostava muito Não, claro. Mas por eu isso percebi o que é que eu- quiseste sim, dizer. sim. Mas, embora eu tenha alguma discordância aqui com a Joana, depois do ponto de vista ideológico, etc., pronto, a gente já sabe qual é a discordância em si. Sim. Contudo, eu estava a ouvir a Joana e ali, a determinada altura, tu disseste que ele apanhou, ou seja, que quem agrediu o ator apanhou 17 anos de prisão, ou O 18. nome dele. Sim, João Martins, não é? João Martins, qualquer Pronto. coisa assim. É o que suponho que tenha agredido o ator em questão. Apanhou 17 anos, na altura da situação do Uhum. Alcino Monteiro. João Augusto Henriques Gomes Martins. Pronto. Mas Ficou só, 9. só ficou 9. E eu pergunto-me, Portugal é o país onde alguém é assassinado, no caso há 30 anos atrás, 31 anos, 30. 30 e uns dias. Fez 30 no dia pronto, 10 de 30 anos. Pronto, mas o tempo aqui acaba por ser secundário. Alguém que é assassinado há 30 anos e a pessoa que o assassinou só é preso 9 anos. A pessoa que foi o Tiago Cascais, o motorista da Carris, que foi há poucos meses atrás incendiado, queimado vivo, quem o queimou foi libertado, com pena suspensa, com uma tentativa de homicídio. Ou seja, eu olho para este país e aqui matam-se pessoas e só vai 9 anos preso. Sim. Incendeiam-se pessoas vivas e não se vai preso, vai-se com pena suspensa. Pois. Ou seja, eu acho que depois os partidos políticos à esquerda e à direita vão começar a partidarizar isto e tal. É o trabalho deles. Pronto, eu nem sequer vou entrar por aí, é o que é. Agora, eu olho para isto de um ponto de vista de um cômputo geral e começo a achar que é preocupante, porque matar uma pessoa, e vocês sabem que eu advogo imenso a questão da prisão E perpétua. em primeiro lugar foi 17, nem foi os 25, que é a pena máxima. não é? Ora, Que é aí estranho está. também. E eu É um advogo... crime de ódio, Porque não é só- 17 não é e só não um homicídio, 25. é um homicídio E vocês com sabem, ainda por cima, e vocês porque- sabem, até já tivemos debates sobre isso, eu advogo a prisão perpétua. Uhum. Neste tipo de circunstâncias, onde há morte, ou tem em casos mais graves tentativa de morte, ou tortura. Não faz sentido para mim como é que uma pessoa mata alguém e só está 9 anos preso, praticamente metade da sua sentença inicial. Não me faz sentido como é que alguém queima alguém vivo e sai em liberdade. Portanto, eu gostava mesmo, de um ponto de vista penal e judicial em Portugal, nós parássemos de ser mansos. E que esta malta, da extrema-esquerda, da extrema-direita, ou de extremo qualquer, ou o que vocês quiserem chamar, passasse efetivamente tempo na prisão. Uhum. E outro aspecto que eu queria mencionar, que é, Muito rápido. só para terminar. Sim. Eu estive a ver notícias e várias fontes de informação nos meios tradicionais diziam, em janeiro, fevereiro, sentimento de insegurança e violência não está a aumentar, é só desinformação. Ontem, ou esta semana, o shift já estava a mudar. A agência Lusa, em janeiro, dizia que era só desinformação e sensações e não sei o quê. Agora já dizem que a violência e a insegurança estão efetivamente a aumentar. Podem ver as fontes de informação, podem conferir janeiro versus junho. E, portanto, parece-me que, infelizmente devido a esta situação, obviamente, mas felizmente estamos a perceber que num cômputo geral o país está menos seguro. Não é uma sensação de insegurança. É os números, e que tal como isso foi ocultado do Razi, nós não temos informação sobre isso, que é Mas lá os está, ataques- isto é um problema do governo. Deixa-me só concluir. Isto é um mal do governo. Porque desengane-se quem acha que a malta que andou há um ano, não foi um ano, mas que é 10 meses atrás, a incendiar as ruas de Lisboa, desculpem a expressão, mas completos animais irracionais, Vamos ter que fechar, Gonçalo. é muito diferente deste pessoal que anda a fazer isto e a agredir pessoas na rua, porque a base, podem ter base filosófica e ideológica diferente, mas a base comportamental é exatamente a mesma coisa. E honestamente, se calhar deviam partilhar a mesma cela na prisão. Temos que fechar a primeira parte do Geração V. Vamos agora para um curto intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. Agora é tempo de ouvir as sugestões dos meus comentadores. Joana, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Eu vou recomendar um livro de um escritor que eu adoro, que se chama Afonso Cruz, e o livro chama-se Paz Traz Paz. Acho que no dia de hoje, que tivemos este ataque ao Irão, e como
tendo em conta que já desde 46 que este ano é o ano este ano não, 2024 foi o ano com mais conflitos armados, não é? Saiu esta notícia esta semana. Acho que é importante falarmos de paz. E este livro é um livro cuja narradora é uma menina, uma criança. Portanto, o livro é escrito a partir de. Foi Afonso que escreveu, mas a partir de uma espécie de quadro de uma altéria, que é uma criança de 6 anos, e vão ler sobretudo o poema que se chama Paz Traz Paz, o texto. Muito Que bem. acho que é preciso, é isto mesmo. Muito bem. Obrigado, Joana. Gonçalo? Vasco, olha, nós, a semana passada, a minha recomendação foi a final da Liga das Nações. Grande festa que Grande fizemos. festa. Pá, o Nuno Mendes é fantástico. Espetacular. Que Muitos parabéns não é a só todos. futebolista, é um atleta. Pá, É dá, mesmo. dá gosto de ver. Sim, sim. Cristiano Ronaldo, eu queria fazer aqui uma. A minha recomendação é mais uma espécie de homenagem, reconhecimento e até agradecimento, Uhum. porque de um ponto de vista pessoal, eu acho que o Ronaldo inspira muita gente nas É suas verdade. áreas profissionais a serem mais ambiciosos e a terem cada Sem vez dúvida. mais sucesso na sua E vida. continua a surpreender. E continua aos 40 anos. Sim, é Estás a ver? espetacular. Pá, eu tenho 26 e modéstia à parte estou em forma. Se eu chegar a metade do que o Ronaldo está Sim, aos sim, 40 sim. quando tiver a Já idade é dele, pá, incrível. já fico muito feliz. Sim. Mas eu queria só deixar aqui alguns dados para se perceber A a grandiosidade. qualidade e a grandiosidade disto. Sim. O Ronaldo tem mais de 870 golos na carreira, mais de 120 pela seleção, é o melhor marcador de sempre por seleções Bem. e o jogador com mais jogos em seleções a nível da história. Marcou mais de 30 golos por temporada durante 11 anos consecutivos entre 2007 e 2018. Tem o recorde de maior número de golos numa única temporada da Champions, 18 golos. 17 golos em 13-14, quando ganhou com o Real Madrid. E foi o melhor marcador nas 3 ligas mais competitivas do mundo. Na Premier League em Inglaterra, La Liga em Espanha e na Série A em Itália. E ainda foi, aos 40 anos, o melhor marcador da Liga Saudita por 2 anos consecutivos. Estratosférico. E quero deixar só aqui uma nota para se ver o quão impressionante é. Eu não sei se vocês ligam muito a futebol ou não, mas certamente conhecem estes jogadores que eu vou mencionar. O Ronaldo, sozinho, depois dos 30 anos dele, ou seja, depois do dia 5 de fevereiro de 2015, Sim. tem mais golos depois dos 30 do que estes jogadores. O Ronaldo tem 370 golos depois dos 30 anos. Sim. Tem mais golos depois dos 30 Mesmo do que assim? Ronaldinho Gaúcho, Ainda bem. Ronaldo Fenómeno, tem 352. Ah, Thierry Henry, campeão do mundo pela França, tem 360. Jorge Weah, bola de ouro, 202 golos. Tem mais golos que o Zidane, na carreira inteira, atenção. impressionante. Hazard, Kaká, Fernando Torres, Wayne Rooney, mais clubes e seleção. Portanto, o Ronaldo sozinho depois dos 30 tem mais golos do que Meu esta Deus. gente toda, na carreira toda. Alguns deles com carreiras até particularmente Sim, sim. compridas. Conhecidos. Portanto, sim. Isto para dizer o quê? O que é nacional é bom, particularmente Cristiano Ronaldo, que deixa aqui um agradecimento. Não sei se ele ouve o Geração V, mas gostava muito e porque é uma Muito bem. inspiração. Fica aqui o nosso agradecimento a toda a seleção também. Joana, queríamos. Queres dizer alguma coisa sobre o Ronaldo? Não, olha, vou passar um pouco, porque acho precisamente que este era o tipo de nacionalismo que todas as pessoas que acham legítimo bater em pessoas no meio da rua, ou matá-las, ou assassiná-las, ou o que seja, acho que podiam virar e canalizar toda a sua raiva, a sua ignorância, até algum. Eu vou dizer isto porque o que é que me vão fazer? Pronto, que venham, a sua estupidez. Olha Para que a este Joana tipo- faz judo, não é? Faz Ok, judo. faz Cuidado, Para este- Joana. Não, obrigado. fazer Mas tu não achas que dia 8 de junho Portugal inteiro celebrou? Não. Celebrou sim, senhor, celebrou sim, senhor. E eu acho que, não sei como é que estas pessoas que no dia 10 saem para a rua 2 dias com atos de depois, não é? extremismo, porque é que elas não gastaram todo o seu Exato, nacionalismo dia 8. a apoiar o Ronaldo e a apoiar E o Nuno ficarem Mendes, felizes por e termos fiquem ganho, não é? felizes, exatamente. Pá, fiquem, atenção, virem-se a para o Espanha ainda por futebol. cima. Já o Salazar dizia, o futebol, virem-se para o futebol e deixem os direitos humanos Não e as pensem pessoas no em resto. paz. Sim. Pronto, e o que eu queria E dizer... Vitinha bolador, atenção, estou com fé, estou com fé. E o que eu queria dizer em relação ao Razi Sim. e àquilo que o tema que deixámos pendurado na primeira parte, queria só terminar dizendo isto, que Uhum. não nos esqueçamos que em 2023 o Razi veio com uma preocupação de grupos de extrema-direita, grupos que estavam a surgir novamente, nomeadamente a organizar-se através de fóruns online, e que havia uma ameaça crescente que estava a aumentar, no fundo, os crimes de ódio e as ações de extrema-direita. E isto foi em 2023, no Razi. Depois, em 2024, o Razi ocultou um bocadinho tudo isto, não é? Ocultou de que maneira? Não divulgando informações sobre as pessoas, Os grupos, sobre não os é? grupos. Portanto, quando se tanto falou, e isto é... É verdade que este grupo não estava nesse relatório, não foi uma notícia, não houve uma notícia dessas. Eu Por acaso por não acaso, tenho certeza, eu essa parte falei não disso tenho com a Joana, certeza. por acaso eu não conhecia o grupo. Pois. Mas é um bocadinho conhecia. diferente, porque as pessoas, o que interessa aqui também é vermos os intervenientes, porque os intervenientes, Sim, claro. tal como agora o ERGT, Foi extinto. foi Vai extinto. ser extinto. Pronto. Sim, mas foi por questões financeiras. Sim, Bem, sim, mas- sim, não mas as apresentaram pessoas que fazem relatório de parte do contas. ERGT
podem organizar-se num outro partido. Claro. Não é? Portanto, o ERCT foi extinto, portanto, o nome ERCT é extinto e acabou aquele partido. Mas criam outro. Mas podem criar outro, não é? Portanto, e eu acho que a mesma coisa pode acontecer precisamente com estes grupos. E acham por que serem passa. ilegais. Eu por acaso fiz um vídeo sobre isso e acham Pois, que no passa no Tribunal crivo do Tribunal Constitucional? É que há 25 anos talvez passasse, Não hoje em sei. dia não sei. Não sei. Sei que relativamente aqui, olha, não sei, porque se não souberem, se não Mas- houver um cruzamento de dados, se não houver uma transparência de dados, se não tivermos as coisas listadas e com informação, também se calhar passa, sim. Acho que tanto se falou sobre o Razi incluir ou não a nacionalidade das pessoas que cometem crimes em Portugal, por causa das questões da imigração e tendo uma tentativa absurda de se provar ou de tentar provar e dizer que os imigrantes são todos criminosos, que não são. E o Razi também nos veio demonstrar isso, tendo em conta que a criminalidade não aumentou e a imigração aumentou muito, portanto é aquela lógica de então os portugueses deixaram de cometer crimes. Portanto, tanto se falou sobre isto, mas muito pouco se falou sobre o facto do Razi ocultar estas questões Pois. relativamente aos crimes de ódio e às ações de extrema-direita. Pronto, e que agora vem-se a ver e realmente estamos a cada vez mais a ter, porque não foi só o dia 10 de junho, também esta semana tivemos pessoas a fazer saudação nazi e a atacar duas voluntárias que estavam no Porto a dar comida a sem-abrigos. Eu não sabia da saudação Portanto, nazi. e eles atacaram-nas e depois Meu fizeram uma Deus. saudação nazi Meu Deus. depois de as atacarem. As pessoas estavam só a fazer o bem. Exatamente, portanto, até podem não concordar com que uma que O que é que há Dar para não comi- concordar? porque há pessoas que defendem que a melhor maneira de nós de tratarmos e incidirmos sobre o tema das pessoas em situação de sem-abrigo será não Capacitá-los, se calhar. Para... exatamente, ou seja, Ok. retirá-los da rua Pois. e não levar a ajuda até à rua, mas tirá-los da rua, pronto. Certo. A mim não me interessa qual é a opinião Sim. destas pessoas sobre qual é a melhor estratégia para apoiar Sim, não tem que resolver andar a este bater problema. nelas. Bater nelas é Não que é não. bater em ninguém, nem andar a fazer saudações nazis. Claro. E era isto que eu queria. Muito bem. Querem passar agora para o estrangeiro? Sim, podemos. Gonçalo, queres Ui. falar do quê? Estados Unidos? Israel? Eu, tendo em conta a atualidade, acho que era mais por dentro da questão de Israel Muito bem, vamos a isso. e do Irão. Eu tenho sido com Para quem alguma- não sabe o que aconteceu, sim. eu tenho sido com alguma curiosidade, porque esta circunstância, a meu ver, não era uma questão de se, era uma questão de quando, até porque há uma grande rivalidade entre Israel e o Irão por disputa territorial e hegemónica no Médio Oriente. Isto Certo. não é novo. E é curioso porque neste momento nós estamos a ter uma abordagem por parte dos Estados Unidos que é um pouco nova. No sentido em que, historicamente, à esquerda ou à direita, se Israel enredasse por esta deriva um pouco mais militarista, um pouco mais, estou a ser eufemístico, como deves Sim, sim, imaginar, o Presidente dos Estados Unidos inequivocamente iria apoiar. Ajudava. Uhum. Com Trump isto está a mudar um bocado. E Pois. atenção que ele ainda pode ajudar ou não, porque, enfim, já sabemos o que é que a casa gasta. Mas Contudo, notas alguma diferença, então, noto na maneira diferença de abordar? porque, sim, noto diferença e isso, a meu ver, é importante porque, estando os Estados Unidos diretamente inserido no conflito ou não, as coisas mudam de figura. Como é que eu vos hei de dizer? O Trump, uma das principais bandeiras da sua política geral é a sua política externa, porque desde o Jimmy Carter, o Trump pode ter muitos defeitos e muitas qualidades, mas uma que as pessoas valorizam muito a nível interno nos Estados Unidos é o facto de ele ter sido o único presidente desde o Jimmy Carter a não produzir nenhum conflito novo durante o seu mandato. Portanto, isto é uma coisa que ele quer manter como bandeira. Por E isso agora é quer que tentar acabar com os que estão a exatamente, por isso é decorrer. que ele tem tentado mediar a questão da Rússia com a Europa e a Ucrânia, tem tentado mediar também aqui a questão um pouco no Médio Oriente, só que há aqui outras nuances complicadas. Israel vê a ameaça no Irão por uma simples razão. Enfim, estratégia local também, mas eu já falei disto aqui há alguns meses, no facto de, por exemplo, os países dos BRICS, e atenção que o Irão é aliado da Rússia, os países dos BRICS quererem criar uma nova moeda naquilo que é a circulação de petróleo a nível financeiro. Ora, isto é uma ameaça não só para Israel, mas também para os Estados Unidos, porque a reserva de valor global, quer em termos de troca de petróleo, comércio geral, é o dólar. Pois. É a reserva mundial. Ora, se aparece uma nova moeda que consegue rivalizar ainda para mais com países que são produtores de petróleo, se a Venezuela, por exemplo, que consegue entrar nessa organização, vamos dizer, de troca de comércio com moeda, enfim, é complicado. Até porque a própria China conseguiu mediar a entrada do Irão e da Arábia Saudita nos próprios BRICS. Pois. Ou seja, isto coloca ali uma situação complicada para Israel, porque se o Irão e a Arábia Saudita moderam as relações, ou até se conseguem, não vou dizer unificar, mas cordializar, vamos dizer assim, a situação torna-se complicada. Isto é feito, este ataque de Israel supostamente é feito com a justificativa de que há alegadas armas de destruição maciça no Irão. No Irão.
Isto é o que é comunicado, não é? Posso só explicar o que aconteceu ontem? Podes, se quiseres Que é, dar, sim. Dia Mais perto 12, do microfone, Joana. dia 12 saiu um relatório do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica, onde o Irão ficou fora deste relatório e que, aparentemente, dizem que não está a ser cooperante, portanto, que existe uma presença de armas nucleares No território. no território, energia nuclear, não é? Energia nuclear no território, e que o Irão não estará a ser cooperante e, portanto, ficou fora deste relatório, que são os países que estão a cooperar e estão todos com a mesma linha orientadora. Ok. Acho que tem, Sim. foi ontem e o ataque foi durante a noite. Certo. Pronto, e o que eu queria dizer, sim, e nesse aspecto é assim, não há certeza se há ou não. Tecnicamente, o que se sabe a nível de energia nuclear, ou não de energia, mas de armas, armas nucleares, os países que têm, que se sabe, com declarações públicas relativamente a tal, são os Estados Unidos com cerca de 5.000, a Rússia com cerca de 6.000 ogivas nucleares, a Inglaterra e França agregadamente têm 500, se não estou em erro, a China também tem, a Coreia do Norte tem, creio que a Índia e o Paquistão também, e Israel. Embora Israel não saiba concretamente quantas armas nucleares é que tem em específico. Portanto, aqui o perigo será o Irão ter armas nucleares. Vamos ver, também houve circunstâncias no passado onde se perspectivava que existiam armas nucleares em determinados territórios, nomeadamente no Iraque, e depois veio-se a perceber que, enfim... Nós temos aqui uma televisão no estúdio e está a dizer que o Irão estava ali a passar por baixo a dizer que Israel se vai arrepender do ataque. O que é que esperamos agora da resposta porque iraniana? O que se tem que perceber aqui é se há efetivamente essas armas de destruição massiva, não é? Sim, claro. O que tu dizias é um ponto que é sempre importante pensarmos quando há estes conflitos, sobretudo no Médio Oriente, que é, nós não podemos esquecer que já em tempos houve um país que foi acusado de ter armas nucleares e foi arrebentado em tantos sítios pelos Estados Unidos da América e que criou aqui uma guerra. O Irão é o novo Iraque, será? Não sei agora. Não sei, mas se analisas isto, tens de pelo menos colocar a questão em cima da mesa, não é? E analisar, sobretudo, se este argumento de porque armas nucleares são aquilo que nos leva a arrebentar com um país, não é? E com civis, sem dó nem piedade, se este argumento está a valer ou não. Não é? Porque quando já nos demonstraram no passado que este é um argumento que esconde por trás outras reais motivações, no caso de Israel, ou seja, para além disto, para além de que eles agora mediaticamente tinham aqui uma janela de oportunidade, não é? Erradamente, mas porque ontem, ou seja, tem aqui um argumento de não, estão a ver, eles estão fora daquele relatório, nós temos que ir. Não têm de ir, não têm de todo de ir, até porque este relatório partiu de um Conselho de Governadores, portanto, se havia alguma coisa a fazer, há alguma coisa a fazer, há mecanismos institucionais para o fazer, portanto, agora o Irão deveria ser chamado ao Conselho de Segurança da ONU. Sim, o Irão agora já pediu uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU. Mas eles, por não fazerem parte... Sim, não, mas pediram agora, ou seja, há bocado já pediram uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança. O que eu quero dizer é que já há procedimentado, ou seja, quando perante a ausência do Irão naquele relatório da salvaguarda nuclear, há um passo seguinte. O passo seguinte não é disparar ogivas contra um país, ok? Não é disparar mísseis contra o país. O passo seguinte é chamá-lo ao Conselho de Segurança e ouvi-lo. E Israel dá este argumento para ficar bem mediaticamente na política internacional que não cola de maneira nenhuma. E não sabemos sequer se essa era a motivação real de Israel, não é? Pois. Porque Israel não tende a Palestina, o Irão não tende a Palestina, porque a Palestina está a ser completamente chacinada por Israel. O sul do Líbano também não tendo o sul do Líbano, porque Israel também já fez questão de explodir com aquela zona, o Irão fica bastante isolado e é aquilo que o Gonçalo dizia, isto já é um conflito de há muito tempo, até por questões territoriais, de quererem ficar com... E, portanto, acho que voltamos a lutar, a travar uma guerra do ponto de vista mediático. Acho que, eu não sabia, mas há bocado disseste-me que eu não vi ainda o discurso de Trump, porque estamos a gravar esta hora do almoço. O discurso de Trump dizer que não vai apoiar... Pelo menos para já, até agora o Trump tem uma postura sempre cética, embora com Israel seja um bocado diferente. A política de Trump sempre foi um pouco de não hostilizar o conflito. Sim. E, portanto, vamos ver o que é que acontece. Aqui pode ser diferente porque... Acho que é a melhor coisa que podem fazer se assim for. Acho que Macron vai falar às 3, 4 da tarde. Portanto, quando este episódio seja, o Macron já terá dito alguma coisa, já está posicionado. França se terá posicionado. Nós ainda não sabemos qual é o posicionamento de França. Sim, e atenção, a postura de Trump ainda pode mudar. Portanto, o que eu estou aqui a dizer pode ter alguma volatilidade. Ainda por cima com o ainda Trump, vai correr durante o dia. Sim, acho que... Sim, diz. Não, eu queria só dar aqui uma nota que é a postura de Israel. E atenção, ninguém, pelo menos acho eu que é óbvio que o que aconteceu
por parte do Hamas a Israel é completamente obsceno no 7 de outubro, não é? Portanto, acho que isso é óbvio. Agora, o que está a acontecer em Gaza em muitas instâncias até está a fazer com que vários aliados de Israel, tecnicamente até vários países europeus, estejam até a duvidar da sua própria aliança com Israel. Não é? Finalmente. Portanto, temos 50 mil mortos Sim. civis, 60 mil, não é? À volta Não. disso. Pá, e como é que se justifica um número tão elevado num território que... Tantas crianças, tantos civis, tantas Sim, pessoas que são esquece. completamente inocentes e que não Mas fazem há- parte de nenhum há grupo aqui- terrorista. E atenção, isto obviamente que não é defender a Hamas, nem Claro, obviamente, claro. E atenção, eu acho que deve É haver, separar obviamente... as coisas, é separar é as coisas, perceber que o exatamente. Hamas é uma coisa, as pessoas Mas aquelas palestinianas 50 são mil outra. pessoas não Certo. mereciam morrer, obviamente. São outra completamente diferente. Claro que o ataque de 7 de outubro, acho que ninguém concorda com o E ataque para- de 7 de outubro, mas e para- agora se isso legitima aquilo Sim, que, 50 mil mortos, que Israel tem feito à Palestina, Sim, sim. nunca. Não. E para a coexistência de dois Estados, pelo menos é Sim. a minha visão, não é? Acho que é possível Joana, neste acontecer. seguimento, queres E falar do queria- sim, veleiro queria falar com- do é complicado. veleiro. com ajuda humanitária? Sim, e queria falar do veleiro com ajuda humanitária porque acho duvido que isso tenha passado ao lado de alguém, espero que não tenha passado. Acho que os meios de comunicação não fizeram um excelente trabalho a abrir as notícias de segunda-feira com isso, quando os ativistas estavam efetivamente sequestrados. Exato, qual é que foi a palavra que eles usaram? Que foi muito contestada. Eles disseram. Eles dizem, A comunicação social usou outra palavra e não o sequestro. barco desviado. Desviado, sim. Não foi desviado a partir do Pois. momento em que entram pessoas dentro daquele barco e dizem vocês ou vêm connosco ou vêm. Eles estavam todos de mãos no ar. Exatamente, tudo, mas é um Sim, sequestro. Quer dizer, óbvio. então porquê é que eles não continuaram? Exato. Sentiram-se impelidos e à força houve uma coação física para não é? E só Para só saírem. levavam ajuda. Isso é um bocadinho a definição de sequestro, não é? Tu Uhum. tiras a possibilidade daquela pessoa estar em liberdade, tu Certo. aplicas coação física ou moral àquela pessoa, tu fechas aquela pessoa num espaço que não é da sua vontade E durante depois um tempo enfias determinado, quer num dizer, avião para voltar sim, para depois os a seus seguir países. alegas que eu não consegui perceber se isso realmente aconteceu ou não, que elas vão ter que ser forçados a ver o vídeo do 7 de outubro, do massacre de 7 de outubro, quer dizer, Ai, não vi isso. acho muito que- secreto. sim, Deixa-me só dar uma o nota que ministro Netanyahu israelita. deverá falar hoje ainda com Trump. Portanto, está a dar agora. Olha. Portanto, deixa-me só dar essa Ok. nota. Vamos E esperar para entretanto, ver. Sim, 1 minuto e meio. aquilo que eu queria salientar sobre este caso, porque há várias coisas. Uma delas é o facto de estar a dirigir-se um barco com comida de bebê, com comida para adultos, Que mal é que com faz, não é? medicamentos Sim. e sem nenhuma arma, pessoas que não Exato. estão sequer capacitadas para lutar, não é? Não achamos que a Greta Thunberg vai bater em alguém, não é? Exato. Ou se vai magoar alguém sequer, e são sequestrados porque são uma grande ameaça para o povo de Israel. Portanto, eu não sei bem como é que eles conseguem argumentar isso mediaticamente. Lá tentaram, mas acho que não cola para ninguém, a não ser para as pessoas que estão cegas a defender Israel. Uhum. E depois outra coisa que é, Israel nomeou este barco como o barco das selfies. Ah, E não era sabia mesmo o disso. barco das selfies. Era realmente um barco com ativistas, com uma Greta, que é uma pessoa muito conhecida, uma amiga muito conhecida, e outras pessoas também muito conhecidas. Algumas pessoas que são políticas, tínhamos uma eurodeputada francesa. Era realmente um barco de gente conhecida, mas era um barco de gente conhecida que essas pessoas meteram-se dentro do barco e Corajosos. foram até Gaza. Uhum. E as pessoas dizem assim, mas é só pela fama. Não é só pela fama, porque em 2015 ou 2010, creio eu, Vamos ter que fechar, Joana. houve um barco do mesmo movimento, do Flotilha, que foi até a Palestina e foram mortos. Pois. Portanto, estamos aqui a falar de pessoas, destes podiam ter o mesmo estes desfecho. ativistas, que realmente deram o corpo às balas. Exato. Podemos gostar ou não gostar da Greta e das pessoas que estão com ela. Agora, que eles tiveram, e vou dizer isto assim, mais tomates que todos nós tiveram. E é triste que Israel os tenha sequestrado e que nós não tenhamos feito absolutamente nada e que Portugal ainda não tenha reconhecido Palestina como um Estado. Acho que é profundamente humilhante. Eu, enquanto cidadã portuguesa, acho humilhante o meu país a não ter reconhecido a Palestina como um Estado. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Voltamos todas as sextas com um novo episódio. Estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em vídeo no YouTube e em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Calhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.